Queridos irmãos, que a preciosa paz esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Quero falar sobre a terra e sobre o cristianismo, um paralelo, uma pequena meditação, o que a Bíblia diz e o que a religião diz. E muitos estão confusos sobre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que a religião diz. Deus é soberano, poderoso, dominador de todas as coisas, criador de tudo. E Ele está sentado no mais alto e poderoso trono. E tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos. A Ele a glória, agora e para toda a eternidade. Quero te convidar para uma breve meditação. Vamos ver sobre as confusões que as religiões, que os dogmas, que os preceitos têm trazido na mente de milhões de seres humanos. Eu quero fazer um paralelo entre a terra e o cristianismo. A Bíblia diz no Salmo 24: do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. O mundo está povoado por seres humanos e o desejo de Deus é que as famílias do mundo todo venham a adorá-lo, a glorificá-lo, a cultuá-lo. Já está no Salmo 100, celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra. Mas por enquanto isso não está acontecendo. Por quê? Porque os seres humanos estão debaixo da desobediência. Adão pecou, vacilou, o pecado passou para os seres humanos. Deus prometeu a salvação, resgatador do ser humano. No tempo certo, Deus cumpriu a sua promessa. Mas a maioria dos humanos da Terra estão ainda debaixo do engano, debaixo das religiões, dos dogmas, dos preceitos. A terra é poderosa, bela por si mesma. A terra produz alimento para praticamente 8 bilhões de seres humanos que estão sobre a terra. Alimentos, arroz, feijão, legumes, frutas, riquezas minerais e vegetais. A terra produz também ouro, prata, cobre, pedras preciosas como berilo, topázio, ametista, jaspe. Toda riqueza a terra tem produzido. Já no cristianismo, tem uma riqueza apenas. Fora esta riqueza, tudo é confusão. Vemos que Deus estabeleceu o culto judaico. Deus deu as ordenâncias aos judeus. A eles pertencem as alianças. Pertencia, não é? A eles pertenciam as alianças, os cultos, as festas. Mas por causa da desobediência, eles perderam esta bênção preciosa. O templo deles foi destruído no ano 70. 70 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. Jesus profetizou sobre isso. Mas eles não observaram as palavras do Senhor Jesus Cristo. Cumpriu-se os dias. Jerusalém foi invadida pelo general romano. Milhares e milhares e milhares de judeus foram mortos. O templo foi derrubado.
praticamente toda Jerusalém veio abaixo. Houve uma carnificina terrível e tremenda. O culto dos judeus cessou. Pararam de cultuar, pararam de dizimar, pararam de oferecer sacrifícios e holocaustos. Mas Jesus Cristo se ofereceu uma vez apenas para restaurar o culto judaico. Mas eles estão ainda perdidos, como que um labirinto. O dia vai chegar para eles voltarem a cultuar novamente. O culto passou aos gentios. O apóstolo Paulo, numa certa ocasião, ele disse, em 1 de Coríntios, capítulo 14, e o verso 26, o apóstolo Paulo diz: que fareis, irmãos, quando vocês se ajuntam, cada um de vós? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação? Faça-se tudo para a edificação. O culto judaico cessou. Deus passou a bênção para os gentios. Deus deve ser adorado, glorificado por todos os seres humanos. Só que existem protocolos para isso. O culto, para ser aceito por Deus, o ser humano precisa ouvir a pregação do Evangelho e aceitar a Jesus Cristo e fazer parte, pela fé, da família de Deus ou da Igreja de Deus que está na terra. O apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele disse: irmãos, o que vocês fazem quando vocês se ajuntam? Tem salmo, louvor, tem doutrina, ensino, tem revelação, testemunhos. Faça-se tudo para edificação. Edificação de quem? Do corpo de Cristo. Quem deve ser adorado no ajuntamento cristão é Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser adorado, louvado, aclamado por todos da reunião, em conjunto ou voluntariamente. Mas olha a confusão que a religião estabeleceu no mundo inteiro. Seres humanos, sem o conhecimento da palavra de Deus. Note uma coisa. Jesus Cristo é representado na Bíblia Sagrada no Velho Testamento e também no Novo. No Velho Testamento, Jesus é representado através de reis, juízes, sacerdotes e profetas. No Novo Testamento, Jesus Cristo é representado pelos apóstolos, pastores, bispos e evangelistas. Note uma coisa. No Velho Testamento, 4 categorias representavam a Jesus Cristo. No Novo Testamento, 4 categorias também representam a pessoa do Senhor Jesus Cristo diante do povo. Apóstolo, pastores, presbíteros e evangelistas. Presbíteros, bispos e anciões é a mesma coisa. Mas olha o que a religião colocou. E o mundo está perdido nesse sentido, aceitando essas mentiras como se fossem verdade. Olha o que a religião colocou diante do povo. E não é bíblico. Nada disso que vou dizer agora é bíblico. A religião instituiu o Papa,
frei, arcebispo, padre, freira. Isso está dentro do cristianismo e não para por aí. O que mais tem dentro do cristianismo além desses? Apóstola, bispa, pastoras, missionárias, missionários, reverendo. Tudo isso dentro do cristianismo hoje. E nada disso tem aprovação bíblica. Você que é curioso quanto à Bíblia Sagrada, mande para mim um versículo nos comentários aonde tem essas categorias na Bíblia Sagrada. Tudo isso são invencionices da cabeça de homens, de religiosos. Vou repetir, no Velho Testamento, Jesus era representado por reis, sacerdotes, profetas e juízes. No Novo Testamento, Jesus se faz representar também por apóstolos, pastores, bispos e evangelistas. O que tiver a mais é a religião que inventou. É claro que, biblicamente, também tem diácono, cooperadores, mas de púlpitos são apenas pastores, bispos e evangelistas hoje. E você diz, pregador, e os apóstolos? Os apóstolos passaram. Os apóstolos foram os 12 apóstolos bíblicos que serviram como base para a igreja de Deus ao longo do tempo. Aí você me diz, mas hoje está cheio de apóstolo. Quem ungiu os apóstolos de hoje? A não ser a religião. Porque a Bíblia, ela tem bases fundamentais para aqueles que representam Jesus Cristo diante do povo. E do nosso tempo é pastor, bispos e evangelistas. E o apóstolo Paulo disse, quem era o apóstolo Paulo? O último dos apóstolos? Ou um dos últimos? Porque o último mesmo foi João, na ilha de Pátimos. Mas um dos últimos apóstolos, um dos quais o Senhor Jesus Cristo colocou sobre os seus ombros a grande responsabilidade do ensino para a igreja ao longo do tempo. O apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas. O apóstolo Paulo tem ensino para todas as coisas, para toda a igreja, para casais, para jovens, para casados, para solteiros. Jesus Cristo deu para o apóstolo Paulo a autoridade do ensino, da doutrina para a sua igreja, não menosprezando os outros, é claro, mas o apóstolo Paulo foi o que mais ensinou a igreja do Senhor Jesus Cristo. E vemos na Bíblia Sagrada as bases fundamentais para a igreja hoje, que é pastor, bispos e evangelistas. Pastor, o dever deles é apacentar. Bispos ou presbíteros ou anciões, é a mesma coisa. O dever deles é ensinar a palavra de Deus para o povo de Deus. E a Bíblia diz que o bispo que ensina, ele é digno de duplicada honra. Em muitas igrejas, em muitos segmentos, os presbíteros não têm muito valor,
Mas é a Bíblia que dá o devido valor ao presbitério. E sobre o presbitério pesa o poder, aliás, o peso do ensino bíblico para a igreja. E o dever da pregação, do evangelho, do evangelismo, está nas costas dos evangelistas. Aí você me diz, mas pregador, eu sou um missionário. Amém. Um pastor pode ser um missionário, um bispo, um presbítero pode ser um missionário, um evangelista, ele pode assumir a missão e ser um missionário na responsabilidade. Mas unção para missionário não existe. O apóstolo Paulo fez na Bíblia Sagrada 3 viagens missionárias. Isso não quer dizer que ele tinha unção de missionário, não. Ele era um missionário por excelência, porque ele assumiu a missão de fazer a obra de Deus. Todos os pastores devem assumir a missão de fazer a obra de Deus. Os presbíteros devem assumir a missão de fazer a obra de Deus. Os evangelistas devem assumir a missão de fazer a obra de Deus, defender o evangelho puro e simples. Esta é a missão. Mas não existe na Bíblia Sagrada um ministério, unção de missionário ou missionária. Quanto mais unção para papa, para padres, para arcebispo, para freira, para frei. E no mundo gospel não existe unção para reverendo, para apóstolo no nosso tempo não existe, para pastora não existe, para bispa, para apóstola não existe. Mas a religião, os homens, unge tudo hoje em dia. Isso traz confusão no corpo de Cristo. Vamos ficar com a Bíblia Sagrada. Por causa dessas coisas, tem confusão no mundo cristão. E a confusão é antiga. Olha o que está escrito no Salmo 115. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome, da glória, por amor da sua verdade e da sua benignidade. Eu quero ler Salmo 115. Olha o que diz. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são de prata, ouro, obra das mãos dos homens, tem boca, mas não falam, tem mão, mas não apalpa, tem olho, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheiram, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E boa parte do cristianismo hoje estão adorando imagens. É apenas uma minoria dentro do cristianismo que adora a Deus em espírito e em verdade. Jesus Cristo disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Nós, seres humanos, não precisamos de uma imagem de escultura para nos curvarmos diante dela, pensando estar agradando a Deus. Está escrito lá no primeiro mandamento, não fará para ti imagens de escultura, não te encurvarás diante dela. É abominação diante de Deus quando ele vê na terra seres humanos dobrando a imagens
de escultura. A vontade de Deus é fulminar, mas ele não faz isso por causa do sangue de Jesus Cristo, que direta ou indiretamente protege os humanos na terra. Quero parar por aqui, é apenas uma pequena meditação. Se você gosta desta mensagem, dê um like, compartilhe. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.